Já pensou ganhar dinheiro online trabalhando em casa apenas revisando textos? O projeto Ardour da Appen é uma das melhores oportunidades para quem busca renda extra de forma simples e flexível. Neste vídeo vou te mostrar o passo a passo de como você pode participar desse projeto e ter sua aprovação garantida. Isso mesmo, aprovação garantida. Vou te mostrar na prática como eu fiz o teste de certificação e fui aprovada. Se você quer ganhar dinheiro trabalhando na Appen revisando textos sem sair de casa, eu recomendo que assista esse vídeo. E para quem ficar até o final vai ganhar um bônus que vai acelerar muitos resultados. No vídeo anterior eu expliquei as diretrizes e todos os detalhes do projeto Ardour e vocês pediram a parte 2 do teste de qualificação. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, o link está na descrição abaixo. Agora eu vou mostrar na prática como aplicar o projeto, algumas observações importantes e o teste de certificação comentado. E aqui eu vou clicar em ver detalhes desse projeto. Esse projeto ele paga $4,20 por hora. Ele não tem aqui decidido o tempo de duração. Muitos empregadores eles só falam o tempo de duração depois que você está dentro do projeto trabalhando. Então, no caso aqui, a duração ainda não está decidida. Você precisa ter disponível do seu tempo 15 horas por semana para se dedicar a esse projeto, que é uma visão geral do projeto. Tem algumas informações muito importantes aqui que você precisa saber. É necessário ter uma conexão estável com a internet, tá? A sua internet não pode ser aquela internet com a velocidade ruim que fica caindo toda hora, porque isso prejudica o projeto e você pode ser eliminado. É necessário ter um navegador do Chrome, porque esse projeto você faz online através do navegador do Chrome, e ele reforça aqui que você precisa ter 15 horas por semana e é necessário passar no teste de conhecimentos e ter uma pontuação mínima de 70%. E aqui também ele passa algumas informações importantes que você precisa ser falante nativo de alemão e espanhol, mas não se preocupe que você não precisa ser falante nativo, tá? De alemão e espanhol, porque nessas plataformas a gente utiliza o auxílio de inteligência artificial e tradutores online, então você vai ser capaz aqui de passar e trabalhar nesse projeto. Aqui é importante você editar na parte do seu perfil e adicionar ou um idioma ou outro, ou você pode adicionar os dois como um falante nativo. Você vem aqui no seu painel e aqui nessa parte de editar o perfil, você vem aqui nessa parte de idiomas, né, línguas, e adiciona aqui, ó, o meu já está adicionado. Clica aqui nessa canetinha e adiciona o inglês, tá? Eu coloquei aqui também inglês dos Estados Unidos, nativo, e aqui em tipo de fluência vai te perguntar escrito, falado ou ambos. Você deixa aqui marcado ambos e salva. E aqui são os 3 idiomas aqui que eu adicionei. Então, quanto mais preenchido tiver essa parte aqui de perfil, melhor para você em relação aos projetos. E aqui ele fala também que você precisa compreender conjuntos complexos de diretrizes e requisitos em inglês. Não se preocupe, porque mesmo sem saber nada de inglês, você vai ser capaz de fazer e trabalhar aqui nesse projeto. O projeto Ardour tem 3 etapas. A primeira etapa é você assinar o documento. Isso aqui é uma etapa muito simples. É só você rolar o cursor do mouse e aceitar. E aí ele vai aparecer como passado. E a segunda etapa, que é um pouco mais complexa, que é o quiz aqui de idioma completo, que é a parte do inglês, onde você precisa fazer o teste aí para ver se você vai ser aprovado. E a terceira é o processo de verificação de identidade. Você precisa verificar a identidade para eles saberem que você é uma pessoa real. No meu aqui, ele vai aparecer como passado, porque eu já fiz, eu já cumpri aqui, já passei por essas etapas. Na parte 1, ele já mostra anteriormente passado e a 3 anteriormente passado. Parte mais complexa, que é o questionário de qualificação desse projeto. E você só tem uma tentativa para você fazer esse teste aqui, que eu vou seguir para eu realizar o teste. Algumas
informações sobre esse teste. Para você traduzir, você seleciona tudo com o botão esquerdo do mouse e clica com o direito para você ler aqui do que se trata. Então, nessas instruções é muito importante, muitas pessoas que nem chegam a fazer esse teste não sabem, não lê isso aqui, não sabe como aplicar o projeto e já clica aqui nesse botãozinho aqui de próximo. E aí já era você no projeto, você não vai conseguir fazer mais o projeto. Vai aparecer aqui como respondido. Aqui é o quiz para você realizar, tá? Você vai clicar aqui para realizar o quiz e aqui é para você ler as diretrizes. Eu já falei sobre essas diretrizes no vídeo anterior, eu não vou ficar repetindo porque eu vou realizar esse teste e vou comentar as questões com você. Quando terminar, confirme o preenchimento. Então você não vai confirmar enquanto você não terminar isso daqui, tá ok? Aí eu vou abrir aqui as diretrizes para te mostrar. Pede para você revisar as diretrizes. Eu tenho duas aqui diretrizes, a diretrizes geral do projeto e as diretrizes aqui mais específicas, tá? Que explicam tudo sobre esse projeto, como você vai trabalhar, como você vai realizar esse quiz. É só clicar em cima que ele vai mostrar aqui as diretrizes e agora eu vou retornar e clicar lá no quiz. Apareceu aqui para eu começar esse quiz e eu vou realizar o teste com vocês. Para facilitar o entendimento, eu traduzi essa página aqui com o tradutor do Chrome mesmo, lembrando que eu tô fazendo o teste com a página traduzida. Sempre que ele falar saída, refere-se a output. O output, ele é o texto gerado pela inteligência artificial a partir do input. Input, ele é o texto original e a sua tarefa no projeto Arduino é comparar o output com o input. Nesse caso aí você vai comparar o texto gerado pela inteligência artificial com o texto original e a partir disso você vai verificar aí se ele é criativo, se é diverso ou se tem uma possível alucinação. Eu expliquei sobre isso na parte 1 do vídeo. Se você ainda não assistiu, eu tô deixando o link na descrição abaixo. E aqui já tem a primeira pergunta desse teste. Pergunta 1. Classificamos a saída, no caso o output, o texto gerado pela IA, como criativo quando ele inclui muitas informações novas ou criativas que se encaixam na mensagem original e são adequadas ao produto ou serviço anunciado. Neste caso aqui, é verdadeira essa questão. E por que ela é verdadeira? Porque o texto gerado pela inteligência artificial, ele é criativo quando a gente adiciona novas informações úteis ao anúncio, sem alterar o significado do texto original. Essas informações, elas devem ser relevantes e melhorar a mensagem. Pergunta 2. Classificamos o texto gerado por IA como ok criativo quando o texto gerado por IA tem muito pouca ou nenhuma informação adicional criativa na entrada, no caso, no texto original. Ou o texto adicionado é extremamente pequeno, aí ele põe entre parênteses 1 a 2 hashtags / emojis. Se o texto gerado por IA não adiciona nada de novo ou apenas só algumas hashtags ou emojis, ele não pode ser considerado ok criativo, porque para ser ok criativo deve haver alguma adição nova no texto original. Então essa resposta aqui, ela é falsa. Pergunta 3. Forneça a definição correta, entre parênteses rótulo, do seguinte: é quando a saída inclui informações criativas novas, mas não significativas, que se encaixam na mensagem original e são adequadas para o produto ou serviço que está sendo anunciado. Se o texto gerado por inteligência artificial traz algumas informações novas, mas elas não são significativas, ele é ok criativo. Isso significa que ele melhora um pouco o anúncio, mas sem grandes mudanças. Então a resposta aqui é ok criativo. Pergunta 3. Selecione a resposta correta que corresponde à descrição, sem adição de informações alucinadas, que refere-se aqui a alucinações, 1 a 2 hashtags ou emojis, novos no caso. Se o texto gerado por inteligência artificial não adiciona nada de novo e contém informações falsas, no caso as alucinações, ou apenas 1 ou 2 hashtags ou emojis, ele não pode ser considerado criativo.
Então, nesse caso aqui é não criativo. Pergunta 5. Selecione a resposta correta que corresponde à descrição. Frases de introdução, frases de apelo à ação, clique aqui e vá embora, frases de urgência, não perca, haja agora, 3 novas hashtags ou emojis. Esses elementos, eles melhoram um pouco o anúncio, mas eles não são suficientes para torná-lo totalmente criativo. Por isso, são classificados como ok criativo. Pergunta 6. Selecione a resposta correta que corresponde à descrição. Frases inteiras de novas informações, mudança adicional de tom ou entrega de anúncio. Adicionar uma narrativa, cenário de caso que seja relevante, que o produto ou serviço é relacionado ao público. Essa questão é simples demais, porque se o texto gerado por inteligência artificial adiciona informações, novas frases completas, cria um cenário realista ou muda o tom do anúncio. Então, isso é criativo. Pergunta 7. Texto original. Vão conferir as novas peças no site, meninas. Texto gerado por IA. Ei, meninas, mergulhem nas novas peças do nosso site e encontrem seu próprio visual favorito. Embora aqui nessa questão ele tenha mudado algumas palavras, não teve nenhuma adição realmente criativa aqui no anúncio. Então, é não criativo. Pergunta 8. Texto original. Aí ele pega aquela mesma questão lá de cima, texto original. Ó. Vão conferir as novas peças no site, meninas. E o texto gerado. Meninas, não percam as novas peças no site. Clique agora. Aí ele ainda adiciona hashtag moda, hashtag novo estilo. Aqui neste caso é apenas ok criativo. Ele mudou razoavelmente aqui, então ele ficou mais ou menos criativo. Porque a adição aqui de frases, tá? Essas frases aqui de urgência, ó, clique aqui. E também adicionou as hashtags. Isso aqui melhorou um pouco o anúncio, mas não é suficiente para ser totalmente criativo. Então, nesse caso aqui, é apenas ok criativo. Pergunta 9. Definição correta. Como chamamos a diferença na estrutura da frase entre o texto gerado por IA, que é a saída, e a entrada? E a resposta aqui é diversidade sintática. A diversidade sintática é quando a estrutura da frase ela é alterada, mas sem mudar o significado. Pergunta 10. Definição correta. Como chamamos a diferença nas palavras usadas entre o texto gerado por IA e o texto original? E aqui é simples, porque se a inteligência artificial ela troca as palavras por sinônimos sem alterar a estrutura da frase, é uma diversidade lexical. Pergunta 11. Se a saída tem diversidade sintática, mas pouca diversidade lexical, como classificamos? Se a frase muda a estrutura, mas ela mantém as palavras parecidas, ela é diversa. Pergunta 12. Se a saída, no caso o texto gerado por IA, não tem diversidade sintática, mas tem diversidade lexical, como classificamos? A resposta é não diverso. Para um texto ser diverso, ele precisa ter tanto diversidade sintática quanto lexical. Pergunta 13. Texto original. 50 destinos de viagem que todo americano deve visitar na vida. Texto gerado por IA. 50 locais de viagem essenciais que todo americano precisa explorar pelo menos uma vez. As palavras, elas mudaram um pouco, mas a estrutura da frase continua a mesma. Então, nesse caso, também é não diverso. Pergunta 14. Texto original. 50 destinos de viagem que todo americano deve visitar na vida. Neste caso aqui, o texto original ele é o mesmo da outra questão. Texto gerado por IA. Pelo menos uma vez antes de morrer, há 50 destinos inesquecíveis para serem descobertos por todos os americanos. A inteligência artificial ela mudou a estrutura e as palavras, tornando o texto gerado pela IA diverso. Pergunta 15. Texto original, entrada. 50 destinos de viagem que todo americano deve visitar na vida. Texto gerado por IA. Os melhores destinos de viagem de todo americano. 50 lugares para visitar na vida. Nesse caso aqui é apenas ok diverso. No caso aqui mudou um pouco, mas as palavras aqui elas continuam muito parecidas com o original. Pergunta 16. Verdadeiro ou falso? Não consideramos adições criativas de frases completas ao texto como diversas. E a resposta é verdadeiro, porque mesmo que a IA ela adicione frases novas e criativas, isso não
conta como diversidade. Diversidade, ela só é avaliada se houver mudanças na estrutura da frase, que é sintática, ou no vocabulário, que é lexical. Pergunta 17. Verdadeiro ou falso? Informações adicionais para o texto de saída que são alucinações são consideradas criativas. E é falso porque a inteligência artificial, ela adiciona informações falsas ou inventadas. Isso não é criatividade, mas é alucinação o nome disso. Criatividade só acontece quando a adição ela faz sentido e melhora o anúncio. Pergunta 18. Verdadeiro ou falso? Alucinação é uma adição de informação não suportada que altera o significado pretendido da entrada. Altera o produto/serviço que está sendo anunciado. Adiciona recursos não suportados aos produtos ou adiciona alegações não suportadas e potencialmente prejudiciais sobre produto/serviço. Neste caso, a resposta é verdadeira, porque as alucinações acontecem quando a inteligência artificial inventa informações que não estavam no texto original, podendo até mudar o produto ou fazer promessas falsas. Para quem assistiu a parte 1, sabe que alucinações são mentiras, são promessas falsas. A IA, ela adiciona no texto coisas que não existem. E na pergunta 19, ele pergunta se a frase ela contém informação de alucinação. Aí ele te dá o texto original, oferta de Black Friday na Home Depot. O texto original só diz isso. Texto gerado por IA. Não espere, compre nossas Black Friday Days e ganhe frete grátis. Isso daqui é uma mentira. A inteligência artificial, ela inventou isso daqui, tornando esse texto aqui uma alucinação. Na pergunta 20, sobre alucinação também. Ele quer saber se contém alucinação aqui no texto gerado. Texto original. Crie memórias inesquecíveis conosco. Reserve agora e faça-as durar. Reserve seus horários agora. Entre em contato. Aí, inbox, WhatsApp ou ligue. Texto gerado. Crie memórias inesquecíveis conosco. Até aqui, ok. Reserve agora e faça durar. Ok. Entre em contato conosco. Inbox, WhatsApp e ligue. Hashtag momentos memoráveis, hashtag reserve agora, pague depois. A inteligência artificial, ela não adicionou informações falsas. As hashtags são relevantes para o contexto do anúncio. Então, não tem aqui alucinação, porque ela não alterou aqui no texto, tá? Ela botou apenas uma hashtag. Então, isso daqui não influencia nessa questão aqui. A resposta é a B, é não. Pergunta 21, sobre alucinação novamente. Ele quer saber se contém alucinação aqui no texto gerado. Máquinas profissionais Nespresso. Brilhe com brilhantismo no seu ambiente de trabalho. Texto gerado por IA. Atualize seu jogo de preparo. Máquinas Nespresso para o brilhantismo no ambiente de trabalho. No caso aqui, não tem nenhuma alucinação, não tem mentira, nem promessa falsa. A inteligência artificial, ela apenas reformulou o tom do anúncio, então não tem alucinação. A resposta é a B, é não. Pergunta 22, sobre alucinação novamente. Ele quer saber se tem alucinação aqui no texto gerado. Texto original, liquidação de encerramento. Fones de ouvido famosos a um preço incrível. Texto gerado, economize muito em seus fones de ouvido favoritos. Não perca a liquidação de fechamento, termina em breve. Clique agora e economize até $5. Muito mentiroso isso daqui, né? Isso daqui tem sim alucinação, porque no texto aqui original, ele não tem nada falando para economizar $5. Então, isso daqui inventou um valor de desconto que não existe, torna o texto uma alucinação. É só você saber que a alucinação é mentira, é promessa falsa. E agora a pergunta 23 também, ele quer saber se tem alucinação no texto gerado. Texto original, liquidação de fechamento, fones de ouvido famosos a um preço incrível. Texto gerado por IA, economize muito em seus fones de ouvido favoritos. Não perca nossa liquidação de encerramento. Neste caso, não tem alucinação, não tem nenhuma promessa, nenhuma mentira aqui no texto gerado. A IA, ela apenas reformulou a frase, mas ela não adicionou nenhuma informação falsa. Então, como o conteúdo ele manteve o mesmo sentido do original, não tem nenhuma alucinação. E ele passou a informação que eu fiz 91% e eu precisava só de 85% para passar. Você lembra que eu falei que ele mostra lá no início os requisitos e ele fala que é necessário 70% para passar?
passar, que eu falei que deve ter algum erro? Pois é, porque essa mensagem ela aparece no final. Eu não sei se vai aparecer para você também essa questão dos 85%. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com esse teste. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários "sou Appen". Dessa forma eu vou entender que você gosta desse tipo de assunto e irei continuar trazendo mais conteúdos como esse. E conforme prometido lá no início do vídeo, eu deixei no primeiro link abaixo o material sobre o projeto ADO e as diretrizes desse projeto traduzida para te ajudar aí a acelerar os seus resultados. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Dessa forma eu consigo ajudar mais pessoas que pesquisam todos os dias como trabalhar na Appen e ser aprovado em projetos. Agora eu recomendo que você assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu tenho certeza que se você assistir até o final, você vai ser aprovada ainda hoje em outro projeto na Appen.